Um estudo revela que mudanças climáticas provocaram mortes e prejuízo financeiro de 27 milhões de reais por ano ao Brasil. Danúbia Braga, ao vivo, tem mais informações aqui pra gente. Ô, Danúbia, quantas pessoas morreram em média por causa do calor extremo na América Latina? A gente tem esse número? Bom dia para você. Tem sim, Nonato. Bom dia para você, bom dia a todos. Aproximadamente 13 mil pessoas morreram na América Latina por conta do calor. Como você disse, né, essas mortes custaram, né, aos cofres públicos brasileiros. A gente não tem um recorte específico de quantas mortes ao ano do Brasil, mas a gente tem um recorte sobre quanto todas as mortes custaram para o Brasil, em torno de 27 milhões de 2015 a 2024. Esse é um aumento de 249% se a gente fizer uma comparação com a década anterior. É isso que trouxe, então, um relatório divulgado pela revista Lancet. O que é importante também ressaltar que o indicador brasileiro ele acompanha uma piora da América Latina e toda a América Latina teve um gasto de 855 milhões de dólares, o que representa 4 bilhões e meio de reais por mortes em decorrência do aumento dessas temperaturas. Um aumento então de 229% mais alto do que foi visto na década anterior quando a gente olha para a América Latina. E o estudo mostra então 13 mil mortes ao ano. Só que os impactos sobre a saúde, se nada for feito em relação ao clima, não há uma perspectiva de melhora, de acordo com os especialistas, que analisaram aproximadamente 41 indicadores sobre clima e saúde relativos, então, em toda a América Latina, um recorte regional e mostrando, então, na íntegra. Mas 2 fatores foram analisados, recortados aqui para o nosso país, para o Brasil, que são os fatores interligados ao calor e poluição. Por isso, muitas mortes registradas. A temperatura média do ano passado foi de 20 graus Celsius aqui no nosso país. Isso corresponde a 1,2 graus acima da média do período de 2001 a 2010. Nesse contexto, os idosos e as lactantes são as pessoas mais impactadas, são 2 grupos mais impactados, então, e mais vulneráveis em relação ao calor. Em 2022, para a gente ter uma ideia, 30 mil mortes foram atribuídas à poluição, o que corresponde a 79% delas causadas por combustíveis fósseis. Risco também de transmissão de dengue no nosso país aumentou por conta dessas ondas de calor. E o que os estudiosos dizem precisa de uma ação mais efetiva por parte dos governantes para que essas mortes não aumentem e, naturalmente, os custos, né, os cofres públicos também acompanhem esse aumento. Volto com você, Nonato. Pois é, esse é um chamado aí que as autoridades têm feito com muita frequência. Danúbia, seguindo contigo, a gente traz informações desta quarta-feira que amanheceu com neblina e chuva na capital paulista, né? Que inclusive está em estado de atenção para alagamentos nesta manhã. Ou seja, o clima, imagino que esteja também impactando a ida do trabalhador para o seu trabalho nesta manhã, além de um pouquinho mais de friozinho aí para o paulistano, né, Danúbia? Exatamente, Leonardo. Quando a gente fala em ondas de calor, a gente pensa só, de fato, nas mudanças climáticas, na questão do calor em si. Mas ele altera completamente tudo. E a gente também tem chuvas fortes, né? Chuvas de grande intensidade, rajadas de vento também intensa. Então, essas mudanças climáticas, extremos climáticos, afetam a vida de todo mundo. E nesta quarta-feira não é diferente. São Paulo amanheceu com esse estado de atenção para alagamentos por conta dessa chuva forte que já começou na madrugada. Então, para quem está se preparando para sair de casa, é importante levar guarda-chuva e prestar atenção para os pontos de alagamento, porque de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, então São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos, ainda de acordo com o CGE, todas as áreas, Zona Norte, Zona Sul, Zona Sudeste, Zona Oeste, Zona Leste, Centro, Marginal Tietê e também Marginal do Rio Pinheiros, tem atenção para alagamento por conta dessa chuva forte, previsão também de rajadas de vento. Então, quem vai sair de casa, tem algum compromisso com a hora marcada, é importante se adiantar, porque naturalmente o trânsito ele fica mais carregado, mais intenso, porque as pessoas que talvez fossem fazer algum percurso
ali com o transporte público acabam evitando e pegando, por exemplo, o seu carro. Então a gente sabe que o trânsito ele fica mais congestionado, mais parado, então precisa de um pouco de atenção redobrada e paciência. E também cuidado com essas áreas de alagamento. A gente tem informações a respeito da Enel, porque quando chove a gente sabe que São Paulo falta luz, falta energia elétrica e já são aproximadamente mais de 42 mil imóveis sem energia elétrica, de acordo com a Enel. Esse balanço divulgado por volta das 6 horas da manhã. É claro que a gente vai seguir acompanhando de perto a situação de São Paulo, da capital paulista, e atualizando aqui no Jornal da Manhã, mas é preciso atenção porque São Paulo já está em estado de atenção para alagamento em todas as regiões e já são pelo menos 42 mil imóveis sem energia elétrica, Nonato. Pois é, uma tristeza mesmo. Tomara que isso seja recomposto rapidamente. É o que a Danúbia falou. Se você tem compromisso, se você vai para o seu trabalho ou tem um outro agendamento, procure se antecipar, porque daí o trânsito fica mais complicado, seja para o transporte público ou mesmo para o transporte individual. É sempre um problema quando a gente tem muita chuva na capital paulista, que é o caso de hoje. Muito obrigado, Danúbia Braga, em São Paulo.